Bom, a aula de hoje, ela será uma aula bem curtinha. Estaremos, portanto, terminando aí o conteúdo, se eu não me engano, né? Estaremos terminando o conteúdo aí do primeiro bimestre. Semana que vem, se eu não estou enganado, conforme o plano de ensino, né? Nós já teremos aí a prova objetiva discursiva. O objetivo da aula de hoje é estudarmos aí algumas evidências, né, de reações químicas. Bom, o que nós temos visto até o presente momento, né? Vamos lá, né? Nós vimos que, se a gente for traçar uma questão desde o início, né? A matéria é constituída por átomos, né? Átomos de diferentes elementos químicos. O que difere um elemento químico de outro elemento químico, né? A principal diferença é o número de prótons no núcleo. O hidrogênio, por exemplo, tem um. O hidrogênio nunca poderá ter dois prótons, porque quem tem dois prótons no núcleo é o hélio. Logo, o que difere um elemento químico de outro é o seu número atômico, em outras palavras, o número de prótons que o elemento químico tem no núcleo. Ok? Então vamos lá. A matéria é constituída por átomos. E estes átomos, com exceção ali dos gases nobres, eles não são encontrados na forma monoatômica, ou seja, sozinhos. Esses átomos estarão fazendo ligações químicas com outros átomos, que podem ser do mesmo elemento químico, formando substâncias simples, ou de elementos químicos diferentes, formando substâncias compostas. Portanto, o átomo ele nunca vai ser encontrado sozinho, com exceção dos gases nobres que podem ser encontrados na forma monatômica. Eles estarão fazendo ligações químicas que podem ser do tipo iônica, covalente ou ainda metálica. A partir destas ligações, são formadas as substâncias, que, como eu disse, podem ser substâncias simples, substâncias compostas. Estas substâncias, elas podem ser caracterizadas, né? Ou melhor dizendo, categorizadas. Existem substâncias que são categorizadas como substâncias orgânicas. Na estrutura do curso de informática, na Química 5 e na Química 6, são trabalhadas as substâncias orgânicas. Uma outra forma de nós categorizarmos as substâncias químicas é categorizarmos elas como substâncias inorgânicas. E existe uma diferença. Nas substâncias orgânicas, temos carbono ligado a carbono e esses átomos de carbono estão ligados a outros elementos químicos não metálicos, como, por exemplo, o hidrogênio, principalmente o hidrogênio, mas também pode ter oxigênio. Por exemplo, os álcoois têm oxigênio, pode ter nitrogênio, pode ter enxofre, enfim. Nas substâncias inorgânicas, não existem cadeias carbônicas, ou seja, carbono ligado com carbono, e estes átomos de carbono estando ligados a outros átomos não metálicos, como o hidrogênio, por exemplo. Isso não existe nas substâncias inorgânicas. Substâncias inorgânicas podem ter sim carbono, mas estes átomos de carbono não estarão fazendo ligações com outros elementos não metálicos. E dentro das substâncias inorgânicas, nós podemos categorizá-las em diferentes funções. Essas funções, substâncias químicas, melhor dizendo, substâncias químicas inorgânicas, isso vale para orgânica também, mas o foco nosso aqui são substâncias inorgânicas. Substâncias inorgânicas que fazem parte, substâncias diferentes, inorgânicas, que fazem parte de uma mesma função, terão propriedades físico-químicas parecidas, não idênticas, obviamente, porque são substâncias diferentes, mas terão propriedades físico-químicas parecidas. As principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos.
Por exemplo, o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico têm características em comum. Ambos formam soluções aquosas com pH menor que 7. Ambos, em solução aquosa, liberam prótons do tipo H+. Prótons, né? A soda cáustica, o hidróxido de sódio, tem semelhança, por exemplo, com o hidróxido de potássio. Ambos fazem parte aí da função inorgânica base. Em ambos os casos, quando você dissolve soda em água ou hidróxido de potássio em água, em ambos os casos teremos um pH maior do que 7. Os sais também têm uma característica, né? Os sais, eles têm um cátion ligado com um ânion, a partir de ligação iônica, obviamente. Os sais, quando são solúveis, formam, assim como as bases e os ácidos, soluções do tipo eletrolíticas. Portanto, diferentes substâncias químicas que pertencem a uma mesma função, logo serão similares quanto às suas propriedades físico-químicas. É interessante observar o seguinte: nós falamos dos átomos, os átomos se ligam e formam substâncias, e essas substâncias, elas podem existir, né, independentemente uma das outras. Por exemplo, ácido clorídrico é ácido clorídrico. Hidróxido de sódio é hidróxido de sódio. Se você deixar um frasco com hidróxido de sódio, frasco fechado, né, de preferência, porque o hidróxido de sódio, a soda, absorve muita água do ar, né? Sempre tem que estar com o frasco fechado. Continuará sendo hidróxido de sódio. O ácido clorídrico também, né, que vem inclusive em solução aquosa, né, o ácido industrial. Lá no recipiente fechado, ele continuará sendo ácido clorídrico. No entanto, se nós pegarmos a soda e o ácido clorídrico e uni-los em um mesmo sistema, por exemplo, eu tenho um sistema ali com ácido clorídrico e eu adiciono uma colher de soda. Vai ter uma reação abrupta, inclusive. Vai ter reação química, você vai perceber que alguma coisa diferente está acontecendo. Porque essas reações, que são reações do tipo ácido-base, né? Ácido clorídrico mais a base, que é o hidróxido de sódio. Essas reações, elas são acompanhadas de evidências bem claras de que alguma coisa está mudando. Isso realmente acontece. Muito. Eu estou dando um exemplo aqui, né? No entanto, muitas substâncias, elas, mesmo existindo, né, de forma independente, quando são unidas com outras substâncias, ocorre ali uma, entre aspas, né, uma briga entre elas. E as ligações químicas serão quebradas destas substâncias, formando novas ligações, ou seja, novas substâncias, em outras palavras, produto. Então, uma reação química, nós temos reagentes sendo transformados em produtos. E como eu disse, uma reação química, ela vai demonstrar para você que ela está ocorrendo. Existem certas evidências, né? Algumas evidências. E nós trataremos delas aqui. Muitas reações químicas liberam gases. Isso é bem perceptível, porque no solvente, onde está ali dissolvido os reagentes, ou inserido o sólido, que seja, enfim, vão ser formadas bolhas. Portanto, você perceberá que está sendo liberado gás, por causa da formação de bolhas. Nessa figura, nessa imagem, nós temos aquele comprimido efervescente. Quando você coloca o comprimido efervescente em água, é liberado dióxido de carbono, e isso é perceptível por causa das bolhas, né? As muitíssimas bolhas que são formadas. Uma outra evidência é a formação de precipitado. O que é o precipitado? É um sólido. Ocorre muitas vezes de você misturar, por exemplo, dois líquidos, né? Pode ser, por exemplo, um sólido A que você dissolve em água. Formou ali uma solução líquida. Um sólido B.
você também dissolve em água. Formou-se uma solução líquida também com o sólido B. Entenda aqui o raciocínio. Você tem duas soluções. Solução A com sólido A dissolvido e solução B com sólido B dissolvido. Ambas são soluções aquosas, porque o solvente que você está utilizando é a água. Você, de repente, vai pegar ali um outro recipiente e nesse outro recipiente você vai misturar estas duas soluções, como ocorreu aqui nessa figura. Foram misturadas duas soluções, uma solução de iodeto de potássio com nitrato de chumbo. O nitrato de chumbo forma uma solução incolor. O iodeto de potássio forma também uma solução incolor. Ambas as soluções, portanto, não têm cores. No entanto, quando nós misturamos as duas soluções, há uma evidência bem clara de reação, porque forma-se um sólido. E esse sólido, que é o precipitado, também carrega uma outra evidência de que ocorreu uma reação química. Porque, ao invés de ser sem cor, como no caso dos reagentes, o iodeto de chumbo que é formado como produto tem cor amarela, como você pode perceber aqui pela imagem. Então aqui nós temos duas evidências de reação química, que é a formação de sólido, muitas reações químicas formam sólidos a partir de soluções, e também a mudança de cor. Por exemplo, no processo de enferrujamento do ferro, percebemos também a mudança de cor. E não só a mudança de cor, mas também a mudança de textura. O que eu quero dizer? Se você tiver um metal, por exemplo, um prego, onde ele não passou pela oxidação, ou seja, não foi formado ferrugem, se você passar o dedo sobre a superfície deste prego, você sentirá uma textura. No entanto, se você pegar um outro prego e este outro prego estiver enferrujado, ao passar o dedo por cima, você perceberá que está um pouco mais áspero. A textura mudou. Além da cor. A mudança de cor já deixa evidente que algo ocorreu. No caso do metal ferro, é o enferrujamento, a formação de ferrugem, que dá um aspecto amarronzado. Uma outra evidência de reação química é a liberação de luz, como no caso do fogo. O fogo ele foi muito discutido na história da química. O que é o fogo? Quem conseguiu explicar de forma satisfatória foi o químico francês Antoine Laurent Lavoisier. Geralmente as pessoas se lembram dele a partir daquele enunciado: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é a chamada lei da conservação de massas, que foi também enunciada pelo Lavoisier. O Lavoisier explicou o que era o fogo. Para ele, o fogo nada mais é que uma reação de combustão, na presença de gás oxigênio que está aqui no ar atmosférico. E esse fenômeno, para nossa alegria, ele é acompanhado de liberação de energia luminosa. É interessante que esse tipo de reação é uma reação exotérmica, porque libera energia térmica. O fogo é quente. Existem outras reações que não liberam energia luminosa e também não liberam ali, não tem fogo envolvido, mas também liberam energia térmica. Eu acabei de falei agora há pouco, a respeito da união de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, que inclusive é formado por leito de sódio, não sal de cozinha. Ao adicionar ácido clorídrico sobre a soda ou vice-versa, você perceberá claramente que a temperatura do sistema é elevada. São reações, portanto, chamadas de exotérmicas. A palavra exo, o prefixo exo na palavra, significa que algo está saindo, está sendo liberado. Nós estamos falando do sistema. Então, exotérmico está sendo liberado do sistema energia térmica. Está sendo liberado do sistema energia térmica. Portanto, estas seriam as evidências de uma reação química. Se você estiver
perante uma reação química, você perceberá que algo diferente está ocorrendo.